SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco do SINT, do Sindicato dos Trabalhadores no Estado de Santa Catarina, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET. E também você pode acompanhar pela internet, no www.tvfloripa.org.br e pelo site do SINT, www.sint-sc.org.br. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o nosso professor e diretor, secretário de formação, Evandro Acadroli. Acertei o nome, Evandro. Bem-vindo ao Floripa em Foco, Evandro. Uma saudação a quem nos assiste. Um prazer enorme estar aqui, né? É importante poder dialogar através desse veículo de comunicação e estar muito à vontade para poder dialogar as questões, principalmente desse início de atividades da educação no Estado de Santa Catarina. A TV Floripa, é esse o papel dela, né, professora? Assim, é a emissora assim, dos movimentos sociais, da comunidade de Florianópolis, né, de todas as categorias profissionais. Professor, como nós estávamos vendo, como é que está sendo esse início de ano? Muitos problemas? Está tudo certinho? Como é que estamos? O governo do estado vem adotando uma política de redução de gastos e ela está causando um prejuízo enorme para a comunidade escolar. Reduzir na educação é evidente que, na necessidade que ela historicamente tem, é evidente que vai trazer alguns prejuízos graves. E nós temos já, do início desse ano, medidas que nos preocupam muito. Uma delas é o próprio calendário escolar, que ele começa com atrasos. Muito tempo que não se começava tão tarde as aulas no estado de Santa Catarina. O ano letivo 2015 encerrou no dia 20 de dezembro. Sim. E nós tivemos dia 22 de fevereiro de 2016 o início das aulas. Começou ontem. Nesse período são 2 meses que nós temos praticamente metade dos professores efetivos, que são os ACTs, sem remuneração. São 2 meses sem salário e o governo sem ofertar nenhuma modalidade de educação nesse período todo, né? Portanto, nós entendemos que foi uma causa muito grave que causou para os trabalhadores, mas também para a comunidade escolar, né? Sim, porque em outros anos começaria em que momento as aulas, professor? Na sequência, o anterior ao próprio carnaval, né? Na sequência anterior, com preparação dos professores, com a estrutura organizada. Evidente, sempre houve problemas, mas não da gravidade que está acontecendo neste ano, né? E o atraso do calendário, que no nosso ponto de vista, ele tem um único objetivo, não gastar, diminuir os gastos em folha nesse período, né? Economizar. Sim. Nesse período. Porque o carnaval foi cedo este ano, foi na primeira semana de fevereiro. Então, ele também teve essa questão das datas de comemoração estar antecipada e o calendário escolar atrasado. Foi na contramão da lógica. Mas outro ponto que foi gravíssimo, além de ter todo esse tempo, começou o ano letivo com falta de trabalhadores, com falta de professores, para atender os alunos já matriculados, que já estão nas turmas já registradas na própria sede. Então não teria como o governo não contratar esses esses trabalhadores, porque já está no próprio sistema essas turmas. Ontem, no início das aulas, nós tivemos o período aí que
alunos foram dispensados Nossa. por falta. A comunidade escolar não pôde desenvolver as atividades porque faltavam os profissionais. E nesse período todo aí que o governo deixou de contratar e não concluiu o processo de contratação, e a gente exige que o governo faça isso com urgência, porque as escolas estão comprometidas os trabalhos por falta de trabalhadores. Sempre que daí, senão os estudantes voltam para casa, fecha a turma, como é que é isso, né? Não oferta educação, porque está faltando profissional. E os poucos professores que estão na escola precisam se desdobrar. A atividade já começa o ano tumultuado, onde que deveria começar um ano muito tranquilo, porque o início, um bom início é a certeza de uma boa caminhada. Com certeza. Professor, quando você fala ele não oferta educação, você quer dizer o quê? Porque a criança entra, digamos, lá na primeira do ensino fundamental, ensino fundamental. Ele tem primeiro, segundo, terceiro, são uma sequência, são sequenciais. As disciplinas que envolvem isso, a grade curricular também tem um parâmetro, não tem? Tem. Daí os professores efetivos e a falta de professores para cumprir esse calendário, para cumprir essa grade e essas turmas, é isso? Isso tem turmas, também tem disciplinas, né? Você tem 10 disciplinas, a escola se organiza com horário para essas disciplinas, para que os professores possam trabalhar nas suas turmas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E o governo, quando deixa de contratar alguns profissionais em algumas disciplinas, é evidente que vai haver turmas sem esse professor, sem um professor para atendê-los, né, em algum determinado período. Em alguns casos, faltam mais professores, tem mais turmas e falta mais professores do que estão atendendo. E isso prejudica o andamento das escolas. E na oferta, quando você fala da oferta, o governo tem algumas medidas que vem adotando no longo do período que reduz o número de alunos que o Estado atende. Uma delas, a gente já fez o debate, inclusive aqui, por esse meio de comunicação, que é a questão da municipalização. O governo deixa de ofertar algumas turmas, principalmente nas séries iniciais, ensino fundamental, e ele acaba indo para o município. O município pega essa demanda dessas matrículas, e a gente sabe da realidade dos municípios hoje. Sim. Que acaba tendo uma receita menor e um grande número de alunos também vai precarizar essa modalidade de ensino. Que vai ter muita dificuldade de ofertar um ensino de qualidade, porque o município ele acaba absorvendo para si uma demanda maior que poderia, e enquanto isso o Estado deixa de ofertar. Foge da responsabilidade. Foge da responsabilidade. Né? Outras medidas na questão da oferta, o governo está adotando uma política de lotar as salas de aula com alunos, reduz o número de professores, porque elas estão lotadas, e aí cai a qualidade. Esse aluno, vendo que o ambiente não está adequado, também procura outro espaço de educação. Claro, lógico. Porque ele quer encontrar na sua escola uma escola que atenda a sua necessidade e seja possível pedagogicamente processar e buscar o estudo de forma adequada. Nós temos no estado de Santa Catarina essa questão. Fecha a turma, aumenta o número de alunos na sala de aulas e causa também, por isso, uma evasão escolar. E para encerrar, dentro dessas questões, o governo adota a terceira medida, que para nós ela causa um desgaste na educação e um prejuízo enorme para a educação catarinense, que é o fechamento em algumas escolas do turno, oferta só o turno da manhã, quando ela ofertava manhã e tarde, ela acaba ofertando só o turno da manhã, ou ofertava o turno matutino, vespertino e noturno, acaba fechando o noturno, e esses alunos, por ficar longe do local de estudo, acabam também deixando
de buscar modalidade de educação, principalmente no ensino médio. O governo, com essas medidas de fechar turnos ou fechar turmas, ele está provocando uma evasão escolar muito grande no estado de Santa Catarina, e não é por nada que mais de 50% dos nossos alunos não estão acessando o ensino médio. Nossa, mais de 50%? Mais de 50%. Isso, na realidade... Da nossa juventude aqui no estado de Santa Catarina, mais de 50% não conclui o ensino médio. E na realidade do estado é vergonhoso. Nossa. É vergonhoso a gente ainda... Pelo estado europeu, como está no Fantástico, na Rede Globo. Hoje a gente quer universalizar, inclusive, acesso à universidade. Claro. Né? É uma oportunidade que as pessoas têm de acessar uma vida melhor, tendo uma profissão, uma qualificação. E o estado de Santa Catarina vai na contramão desse processo, porque dificulta o acesso, e é evidente, dificultando o acesso, ou busca outro espaço de educação, ou não conclui as modalidades de ensino que a gente espera que todos na sociedade, todos os jovens possam acessar. E o nosso estado, professor, me corrija se eu estiver equivocada, mas o nosso estado não é um estado tão pobre economicamente. Nós temos grandes indústrias aqui, né? O estado tem uma arrecadação que seria capaz de ofertar uma educação de qualidade, né? O estado de Santa Catarina, o próprio governo comemora a todo momento índices favoráveis à economia catarinense. É um estado que diz que foge à crise, que foge muitas questões da diminuição da arrecadação. O estado de Santa Catarina só usa esse discurso de falta de dinheiro ou de crise quando é para investir nas questões sociais. Nas demais questões, o governo comemora e usa isso como propaganda do próprio governo, que o estado está bem. Se o estado está bem, ele precisa atender bem a questão da população. Ele precisa resolver esses pontos da educação, da saúde e da segurança, que ele aplicou no final de 2015, projetos e medidas duríssimas, que no nosso ponto de vista dos demais sindicatos, destrói completamente o serviço público catarinense. Então, o governo tem. Outra questão que o governo do estado, e nós questionamos, foi que ao final do ano, ao aprovar o orçamento para 2016 na Assembleia Legislativa, o governo do estado renunciou 5 bilhões das grandes empresas. Isso é dinheiro que deveria as grandes empresas contribuir nessa questão social, que é a educação, saúde, segurança, que a população... O governo renuncia. E ao mesmo tempo que ele aplica medidas duríssimas em cima do trabalhador, redução salarial, penalidades aos ACTs, os professores contratados em caráter temporário, e também medidas que prejudicam fortemente a educação. Então é posição política, né? Aqui há essa desorganização por parte do governo, e temos que trazer presente que não é um governo novo. Sim. Que geralmente essas práticas de desorganização ou problemas... primeira viagem, como eles falam, né? É de um governo novo, e esse governo tem mais de 13 anos de mandato no estado de Santa Catarina, e não poderia estar causando problemas tão sérios na gestão da educação catarinense. Professor, o senhor tem mais ou menos assim a quantidade de escolas fechadas hoje pelo estado? Ainda a gente não tem esse número, porque ele aumenta diariamente ou mensalmente. O governo está propondo mudança, né? Nós temos várias experiências que a comunidade reverteu isso. Posso usar experiências que eu acompanhei mais próximo, foi na regional de Chapecó. Ele vinha propondo fechamento de mais de 5 escolas no período noturno. Nossa. E centralizar em uma única escola no centro da cidade. A comunidade se organizou, exigiu, fez uma briga interessante, bonita, envolvendo professores, pais e alunos, e hoje o governo voltou atrás
dessa medida que iria adotar em Chapecó e manter as escolas em funcionamento. É evidente que a gente tem, e a comunidade precisa estar vigilante, porque a qualquer momento ele pode voltar a propor essa medida de fechamento desses turnos. Outra experiência que eu tive, que foi importante, foi na regional de Xanxerê, principalmente no município de Abelardo Luz. O governo propôs fechamento das escolas do interior no período vespertino, e a comunidade, de forma muito organizada, com uma grande presença dos pais, provaram para o governo que, embora que toda a força da lei que o governo apresentava naquele momento de número de alunos, transporte escolar, a comunidade garantiu que o funcionamento da escola seja nos 2 períodos, como vinha acontecendo, matutino e vespertino. Então, quando a comunidade participa, as pessoas se envolvem e mostra resistência e a necessidade, o governo tem uma dificuldade de atacar esse direito da comunidade escolar. Então, quer dizer que se outros municípios, né, e outros não quiserem perder suas escolas, com o fechamento delas, tem que se organizar, ir para a rua e fazer com que o governo volte atrás, porque a gente viu que se Chapecó teve força para isso, Abelardo Luz, que é um município pequeno, né, teve força para reverter esse processo, outros municípios como Blumenau, Joinville, enfim, tantos outros municípios no nosso estado têm essa capacidade também. Que é aquilo que a gente já vem fazendo há anos, né, professor? Sim. A gente sabe que as organizações civis, né, da sociedade civil, elas funcionam sim. Agora tem que estar unificado, né, de fato, porque... Com certeza todo o estado provoca essa resistência, uns mais, uns menos, mas aonde que há resistência, a gente percebe que o resultado sempre é positivo mas e é o judiciário está ganhando muito bem, obrigado. Se deram aumento há pouco tempo, não foi? Então, eles podem ajudar nesse processo, inclusive, né? Pelas vias legais de garantir o direito, que é estar os nossos jovens, crianças e jovens, acessando a educação nesse estado. E as condições físicas, estruturais das escolas, professor, como é que estão para esse início de ano? Olha, nós temos escolas reformadas, inclusive, há pouco tempo, né? Aqui em Florianópolis, inclusive, que ela está sem condições dos professores trabalhar as aulas, atender os alunos, porque está com péssimas condições. Então, o investimento na obra foi grande e a questão da escola continua com grandes e sérios problemas de estrutura de atendimento. Então, vamos fazer as denúncias em todas elas. Estamos com um processo a nível de estado, que é onde que as pessoas podem fazer as denúncias das condições das escolas, e a gente apresenta para o governo, apresenta para a sociedade, para a imprensa e também para os órgãos que possam legalmente forçar o governo a tomar soluções nas situações das escolas. Nós tivemos em 2014 um levantamento onde que a gente exigiu do Corpo de Bombeiro uma avaliação, porque muitas escolas, além de estar numa condição precária, ofereciam riscos aos nossos alunos, aos trabalhadores, pelas condições da própria estrutura. E também nós tivemos aí acompanhando escolas que estavam tomadas pelo mato, né? Com problema assim de não cuidado simples, né? Que é com a higiene, com o cuidado, com a manutenção desses ambientes escolares. De fato, um descaso muito grande. Não houve investimento nesse período também em muitas escolas. E aí o ano letivo começa com todos esses problemas de... Professor, e como é que é feita a manutenção disso? O governo repassa uma verba para a escola e a gestão escolar faz esse processo? Ou é destinado aos serviços de terceiros para aquela escola sem passar pelo processo de gestão? Os cuidados com a escola, quando há necessidade, há sempre um processo de licitação e a gente procura, o governo encaminha isso via as formas legais para fazer reformas e manutenção. Mas o governo não faz isso. Em grande
na grande maioria das escolas, o governo não cuida da escola, né, como deveria cuidar. Aí é evidente que minimamente a escola precisa se organizar, e muitas delas se organizam pela própria Associação de Pais e Professores, as APPs, que arrecadam muitas vezes a gente questiona a forma de cobrança de taxas, né, de matrículas ou de contribuição dos alunos, porque a escola tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Nós questionamos a forma da cobrança, mas algumas se organizam dessa forma e mantêm a manutenção de uma porta, de uma lâmpada, e custeado pelos próprios pais e alunos das escolas matriculadas em escola pública. E dessa forma, os cuidados com manutenção deveria ter funcionários, né? Claro. Contratados, deveria ter de apoio, vigilância, muitas questões que as escolas há muito tempo vinham tendo, o governo vai reduzindo e enxugando, inclusive nos funcionários, além professor das escolas, né? Mas qual que é a intenção do governo, professor, assim, acabar com a educação aqui no estado de Santa Catarina? A intenção do governo é economizar, priorizar algumas políticas e, do nosso ponto de vista, não é políticas que vão de encontro à necessidade da classe trabalhadora. Por que eu digo isso? Porque se o filho do trabalhador pode mudar de condição, também pela educação. Sim. E é uma forma principal. Quando você garante esse direito ao filho do trabalhador, há uma ascensão social e uma mudança de vida. A política deste governo não é investir nessas áreas, é ter um Estado que tenha poucas condições e deixando a iniciativa privada do grande capital e do grande lucro tomar conta, inclusive desse setor que é importante, que é a educação. Transformar a educação numa mercadoria. Não é? Isso mesmo. O que eles geralmente fazem. Professor, e a readequação do ensino médio? Como é que está esse processo? A readequação do ensino médio é aquilo que a gente vinha dialogando. O governo fecha alguns espaços de educação. É nisso que ele entra. Ele permite um único espaço dentro do município, né? Se nós pegarmos os médios municípios, temos 5 escolas dentro do município, ele deixa uma escola e as demais ele fecha e o ensino fica nucleado naquela unidade escolar, que é readequar esses espaços. Superlotando as salas de aula, né? Grande número de alunos, diminui consideravelmente os profissionais que ele contrata e faz uma educação que deixa distante da pessoa. Sim, porque os trabalhadores geralmente quem estuda à noite são trabalhadores. São trabalhadores, já passaram uma jornada de trabalho, né? Então ele vai ter dificuldade de deslocamento e vai optar entre trabalhar ou estudar. Quando a oferta ela é mais acessível, é mais próxima, ele tem a oportunidade de ter uma facilidade também de acessar a educação. E o governo tira essa oportunidade, principalmente da periferia das cidades, e deixando só para os poucos que conseguem acessar no centro da cidade ou em uma única escola, dificultando, enxugando a máquina pública da educação, principalmente. E os ACTs, professor, como é que está aí essa contratação? A gente já sabe que não tem professor, quer dizer, ter professor tem sim, mas que o governo do estado não está contratando. E se está contratando alguns ainda de uma forma muito, né, a desejar, digamos. Mas como é que está essa transparência, professor, nisso? Então, nós tivemos na escolha dos ACTs denúncias, e aí a gente constatou que de fato estão acontecendo e o processo não está sendo transparente. Como deveria de acontecer esse processo? Tem um processo seletivo, você segue a lista dos trabalhadores que estão mais bem colocados, né? Evidente que é seletivo, sim, vai pela sua habilidade, pela prova que prestou, a sua colocação
está em primeiro, segundo, terceiro, e assim segue a ordem de classificação do processo seletivo. E as vagas das escolas deveriam constar na outra lista. Temos vagas em todas as vagas de todas as escolas num processo seletivo. O professor, primeiro selecionado, iria escolher na escola que ele iria desejar fechar sua carga horária no processo seletivo. O que está acontecendo? A lista de classificação dos trabalhadores, dos professores, e não aparece na lista muitas vagas em escolas, que os professores que trabalham naquela escola sabem que tem, que os alunos já estão na turma, já estão, já tem essas aulas, né? Porque os alunos já estão na escola. Sim. E é constatado isso, e não respeita essa lista de chamada. E os casos graves é que contrata uma outra pessoa que não está, inclusive, nem mesmo na lista de seleção para trabalhar aulas, e aí é favorecimento. E nós não admitimos isso, por isso que... estamos chegando no ponto X, porque aí tem coisa errada, de fato. Favorecimento, ou seja ele político, ou seja apadrinhados de regionais, pois enfim, mas aí que não fazem seria essa como política. Assessoria especial, professor? Então, nós estamos pedindo para todos os trabalhadores que identificam esses problemas, que façam essa denúncia. E nós vamos atuar tanto via judicial, quanto na denúncia para o próprio governo, denunciando esses fatos, ou a comunidade escolar, porque nós queremos que o processo seja cada vez mais transparente e justo. Claro. Ele não podemos fazer da coisa pública um espaço que a gente possa se beneficiar em detrimento de uns ou de outros. Ele precisa ser uma coisa pública, é de todos, ele precisa seguir uma regra que foi estabelecida. E essa contratação não respeitou, por isso estamos fazendo as denúncias, claro, e foram constatados, né? Porque há muitas denúncias que a gente vai verificar e ela de fato não está acontecendo, mas essas estão, né? Já foram confirmadas, e nesse processo nós vamos tomar as medidas possíveis que possa, no processo futuro, proibir essa prática que causa um desrespeito aos profissionais que se qualificam e se preparam para dar aula de qualidade nesse estado de Santa Catarina. Perfeito, professor. Nós gostaria que o senhor fosse para suas despedidas, né? Porque nosso tempo, infelizmente, já esgotou, né? Então, para a gente poder encerrar este Floripa em Foco do Sind. Quero agradecer a oportunidade de estar dialogando com as pessoas que nos assistem e dizer, principalmente para a categoria dos trabalhadores da educação, nós estamos vivendo muitos desafios e nós vamos superar esses desafios com a nossa unidade, enfrentando esses ataques do governo, nos organizando nos espaços escolares e fazendo as denúncias e no processo poder conduzir a educação da forma que os trabalhadores e da forma que a sociedade espera para esse estado e para o futuro da educação catarinense. Quero agradecer um grande abraço a quem faz essa luta, a quem participa e no diálogo do dia a dia envolver mais pessoas, porque é uma luta importante e necessária e só poderá mudar se a gente fizer essa parte, se a gente construir esse processo de mudança. E nós vamos ficando por aqui e quero convidar você a continuar assistindo a nossa TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sind, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.